Pai, nós te agradecemos. E, Senhor Pai, em nossos corações, Senhor Deus, pode surgir, ó Deus, um desejo, Senhor Pai, como Davi, de dizer: o que te darei por todos os benefícios que temos recebido? Que nós possamos sempre chegar à mesma conclusão de Davi, que não podia te dar nada, porque tu é uma fonte que flui, ó Deus, dá tudo e não recebe nada. Então ele disse: beberei do cálice da salvação. A única maneira de nós engrandecermos a Ti é bebermos com alegria o cálice da salvação. Que nesta noite nós olhemos para a Tua palavra, para saber como fazer isso, Senhor Pai, de maneira mais digna do grande chamado que nós temos em Teu Filho. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. A Bíblia é cheia de homens salvos por Deus que são totalmente diferentes, não é? Quando você olha os apóstolos, pescadores, eruditos como o apóstolo Paulo, escritores da Bíblia como Lucas, médico. Quando você olha para os profetas, a mesma coisa, você tem alguém da casa real como Isaías, mas você tem boiadeiros, agricultores, pessoas comuns. Parece que há um abismo enorme entre uma pessoa lá, um agricultor, e alguém da família real como Isaías. Mas você vê que todas essas barreiras não são nada, porque há uma paixão única, verdadeira no coração dessas pessoas, e é isso que une elas. Então, qual é a paixão suprema, onipresente e unificadora das almas salvas? Qual é a coisa que une todos os homens regenerados, mas não com um elo fraco? É uma paixão suprema. Não é que eu tenho algo em comum, às vezes eu tenho coisas incomuns com outra pessoa, mas são coisas comuns da vida, que não são importantes, que não são a base da vida, não é? E a verdade é que a paixão suprema, onipresente, unificadora das almas salvas, é algo que é mais do que uma mera crença em alguma coisa. Muitas pessoas podem acreditar nos fatos e nas coisas que a Bíblia ensina, e isso ser não real para ela, e por isso não produz afeições. É como um cego, ele pode acreditar nas estrelas, em tudo que você descreve para eles, mas ele não pode se emocionar com as estrelas, ele não vê. Não é? Você pode dizer sobre a beleza do pôr do sol e ele ter toda a certeza de que o pôr do sol é lindo, é bonito, mas ele não pode se encantar com o pôr do sol. Ele pode descrever o pôr do sol, ele pode dizer e falar sobre o pôr do sol, ele pode até escrever sobre o pôr do sol e tudo que ele falar está certo, mas ele não pode se encantar porque ele não pode ver o pôr do sol. Então alguém pode dizer assim: eu sou pecador, eu acredito que eu sou pecador, que tudo em mim é pecado, mas você vê, isso não está sendo revelado à sua alma, então ele não sente o peso do pecado, a contrição do pecado, porque ele pode repetir e ser verdade, mas é como o cego descrevendo um evento que ele sabe ser verdade, mas que não pode produzir nele afeições. Então, qual é essa paixão suprema, onipresente e unificadora das almas salvas? Se o Evangelho de Jesus Cristo é algo estranho para o mundo, loucura para uns, escândalo para outros, se o Evangelho contém elementos ásperos, se o Evangelho contém elementos brutais, se o Evangelho contém elementos chocantes, como o massacre de um inocente, no centro de tudo que o Evangelho é, e se o Evangelho ofende o nosso senso de autossuficiência, ofende a nossa cultura psicologizada, e o Evangelho ofende a nossa autonomia, dizendo: filho da ira, não há quem busque a Deus, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, todos se tornaram inúteis. Se o Evangelho ofende então o nosso senso de
autossuficiência e se ofende a nossa autonomia, dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, ninguém pode vir a mim se não for concedido por Deus. Se Ele faz tudo isso enquanto salva da destruição eterna e garante para nós a felicidade eterna na comunhão com Deus, então há uma paixão que permeia tudo que pertence somente à alma regenerada e que não será esmagada pelo caos dos nossos dias, nossa cultura, os eventos dos quais nós estamos também expostos em nossa sociedade. Há uma paixão que nunca será esmagada pelo caos moral dos nossos dias, não é? Ou pelo sofrimento que o cristão tem que suportar. Então há uma paixão que surge na alma salva, que vive em um mundo não salvo. Ou seja, há uma paixão do céu na alma salva, enquanto a pessoa vive no mundo que não foi redimido. Há uma redenção dentro dele, há uma contemplação de uma beleza dentro dele no mundo que não é salvo. A alma é salva, mas o mundo ainda não é? Então, uma das expressões mais concisas dessa paixão é encontrada em 2 Coríntios 6:10. O apóstolo Paulo está descrevendo a sua própria experiência, e ele está enfatizando que ele não coloca nenhum obstáculo no caminho de ninguém. Versículo 3. Então o apóstolo Paulo lista quase 30 coisas que marcam o seu ministério. Ele faz isso do verso 3 ao 10, que marcam o seu ministério como autêntico. Ele lista quase 30 coisas que mostram a autenticidade do seu ministério. E quando ele termina a lista, essa lista a partir do 8b até o 10, dizendo assim: somos tratados como impostores, mas somos verdadeiros, como desconhecidos e ainda bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como punidos, mas não mortos, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. A frase na qual eu estou pensando está no início do verso 10, onde ele diz: tristes, mas sempre alegres. Ele está descrevendo ele mesmo, né? E a autenticidade da obra de Deus na vida dele. Agora, como Paulo quer que você ouça isso? Como Paulo quer que eu ouça isso? Que nós, né, ouçamos? A ênfase recai aonde? Recai no triste ou no alegre? Quando ele diz tristes, mas sempre alegres, aonde está a ênfase? Onde ele está colocando o peso? No triste ou no sempre alegre? E vamos examinar então a lista novamente e ver como cada um dos pares que ele vai colocando funcionam. No versículo 8b ele diz: como impostores, mas somos verdadeiros. No 9, como desconhecidos, mas bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como punidos, mas não mortos. Versículo 10, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Então, em cada um desses pares, a segunda parte permanece apesar da primeira. A segunda parte é verdadeira sobre a primeira. Ela permanece apesar da primeira estar lá. Como impostores, mas sempre verdadeiros. Ela permanece apesar da primeira cláusula. Como desconhecido, mas bem conhecidos. Como morrendo, mas eis que vivemos, como punidos, mas não mortos, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Então, e sempre que nós falamos assim,
nós estamos enfatizando a força ou o valor, ou a existência surpreendente e maravilhosa daquilo que permanece apesar do obstáculo. Nós estamos enfatizando como isso aqui pode continuar firme apesar de todos esses obstáculos. É isso. Portanto, a gente pode dizer, apesar de eu estar cansado e moído até os ossos, eu fiquei acordado a noite toda e estudei, e eu fui bem no concurso. Então, quando eu falo isso, que apesar de estar cansado e os meus ossos moídos, eu não dormi, eu fiquei acordado e estudei e fui bem no concurso, o cansaço não é o ponto principal. Não é que eu quero que todo mundo fique, ele estava cansado. A ênfase não está aí. O cansaço era o obstáculo para eu ficar acordado, estudar e passar um concurso. O cansaço não é a ênfase, o cansaço é o obstáculo que torna a resistência surpreendente. A minha ênfase está na resistência que me fez ficar acordado, continuar estudando, apesar do cansaço. Você vê, o cansaço é o obstáculo. A minha ênfase é a resistência que me fez ficar acordado e estudar. O mesmo ocorre em cada um dos pares que o apóstolo Paulo está dando para nós em 2 Coríntios 6, de 8b a 10. As pessoas, ele está dizendo, nos veem como impostores, mas nós somos verdadeiros. Nós falamos a verdade. Nós morremos por causa da verdade. Nós somos virtualmente desconhecidos no Império Romano. Nós não estamos na televisão de Nero, nós não estamos na internet do Império Romano, nós não estamos bombando no YouTube no Império Romano. A cultura romana nos desconhece, é o que ele está dizendo. Nós somos virtualmente desconhecidos no Império Romano. Ninguém, não é? Nós somos um ninguém. Nós não somos a estrela do dia. Nós não somos aqueles que as pessoas estão falando a respeito. Apesar disso, nós somos bem conhecidos por aquela única pessoa que importa. Paulo está dizendo, o Criador do universo nos conhece. Essa pequena coisa chamada Império Romano, nós somos um ninguém para eles, mas nós somos bem conhecidos, muito mais conhecidos do que a pessoa mais importante no Império Romano. Nós somos conhecidos por Deus. Nós estamos morrendo, ou seja, os nossos corpos estão sendo consumidos a cada dia pela vida comum de todo ser humano, que o corpo vai se corrompendo, e pelas muitas aflições e prisões. Mas apesar disso, a nossa vida eterna em Cristo é totalmente intocável. A vida, a verdadeira vida em nós não está sendo tocada nem pelos nossos corpos sendo consumidos pela velhice e nem pela violência e brutalidade das cadeias. A nossa vida espiritual, a nossa vida em Cristo não tem rugas, não tem cabelos brancos, não tem dores na coluna, não é? Então, como morrendo, mas eis que vivemos. Nós somos punidos, mas apesar disso, Deus ainda não achou por bem nos levar para casa. Nós lamentamos o pecado e a miséria do mundo, a nossa própria dor, mas apesar disso, a nossa alegria é inabalável e constante. Nós somos pobres e nós não temos quase nenhuma riqueza nesse mundo, mas apesar disso, estamos enriquecendo a muitos com um tesouro maior do que todos os tesouros do mundo. E pensem como Paulo estava enriquecendo, está enriquecendo a nós nesta noite. É o que ele estava dizendo. Nós não temos dinheiro, nós não temos riqueza, somos pobres, mas nós enriquecemos as pessoas com algo que nunca será tirado delas. Ele não sabe, né? Ele podia dizer, nós estamos enriquecendo pessoas no Rio de Janeiro no ano de 2021, apesar da nossa pobreza. E nós não temos nada em comparação com os amantes deste mundo, não temos nada, mas apesar disso, nós somos herdeiros de Cristo, do patrimônio do Pai, nós somos co-herdeiros com Ele de todas as coisas, e que todas as coisas pertencem a Ele, o universo
pertence a Ele, e o amor do Pai pertence a Ele. Portanto, quando Paulo diz que os cristãos estão tristes, mas sempre se alegrando, a tristeza é o pano de fundo, é o obstáculo, e a alegria é aquilo que é constante, durável e surpreendente. A paixão que surge na alma salva, na alma regenerada, vivendo em um mundo que ainda não está salvo, não é dolorosa essa paixão, mas é sempre alegre. Paulo está dizendo o seguinte: a alegria cristã é indestrutível. É a alegria que está totalmente desperta para o pecado e a miséria ao seu redor. Por isso ela é uma alegria que não é ingênua. Ela não é alegria porque acha que tudo vai dar certo, que esse mundo vai finalmente entrar em paz e as pessoas vão dar as mãos e vão viver em harmonia. Ela não é ingênua, ela é uma alegria que enxerga perfeitamente o pecado na sociedade como simplesmente o reflexo do pecado no coração do homem. Então ela é uma alegria que está totalmente desperta para o pecado, e por isso ela está desperta para a miséria e para a dor, ainda mais profundamente do que o mundo que sofre ao nosso redor. Ela não é ingênua, ela sabe sobre câncer e defeito de nascença e profunda deficiência mental e divórcio. Ela sabe sobre abuso infantil, como o maior de todos os abusos infantis, né? O maior abuso infantil se chama aborto. Não há nenhum abuso infantil que se compare a esse. Mais de 50 milhões de crianças serão assassinadas com a aprovação da nossa cultura. Então, essa alegria não é ingênua, ela sabe sobre câncer, defeitos de nascença, abuso infantil e o principal deles, o aborto, terrorismo. Ela sabe sobre terremoto e tsunamis e hostilidades raciais e crimes do colarinho branco e tráfico sexual e pobreza e fome e mil frustrações diárias que tornam a vida difícil nesse mundo que não é salvo, agora habitado por almas salvas. Então o Evangelho ele traz vida, e as coisas vivas veem e sentem a realidade pelo que ela é. Quanto mais vivo você é, mais você sente a realidade. Quanto menos qualidade de vida, menos você sente a realidade, não é? Quanto melhor, mais saudável um olho é, mais ele percebe as tonalidades, as cores. Estar vivo de uma maneira que só o homem regenerado está vivo não faz ele perceber menos o mal, faz ele perceber mais a miséria, mais as coisas que causam tristeza. Então a alma salva vê mais tristeza do que a alma morta. A alma morta hoje no mundo sentiu muita tristeza, mas todas elas são muito pequenas perto do que a alma viva sente. Ela sente que bilhões e bilhões de pecados subiram continuamente contra a santidade de Deus, desvalorizando o valor de Cristo. Ela, quando vê alguém, parece muito bem de vida, ela sabe que aquela alma está na mais profunda escuridão da morte espiritual, filho da ira de Deus, e ela se entristece. Talvez alguém que olhasse para aquela pessoa não se entristeceria, pensava: ó, que vida boa, né? Olha o carro que ela dirige, olha o endereço dela, olha como ela está saudável, olha como ela está com um corpo bom. Mas uma alma viva olha para alguém assim e sente tristeza. Você vê, a alma viva sente muito mais tristeza. O apóstolo Paulo disse que ele estava em Atenas e o espírito dele se revoltava contra a idolatria que dominava aquela grande, maravilhosa cidade. Hoje as pessoas vão lá e só veem prédios velhos,
faltando os pedaços da grande Atenas, e até hoje as pessoas ficam encantadas. Olha o tamanho disso, olha como aquilo, que incrível, que cultura. O apóstolo Paulo não viu ruínas, ele viu aquilo tudo no seu esplendor, e ele se sentiu como? Ele sentiu a sua alma, uma profunda tristeza da escuridão espiritual daquelas pessoas. Você vê, talvez Paulo tivesse sentido uma tristeza naquele dia em Atenas, que os atenienses não estavam sentindo. Eles podiam estar sentindo tristeza por muitas coisas, mas não por isso. E Paulo podia ver a tristeza de todas as outras coisas, câncer, doença, aflição, abuso infantil, mas muito mais. Portanto, o cristão conhece mais tristeza do que quando eles estavam espiritualmente mortos. De alguma maneira, quando você está vivo para Deus, você está consciente de muito mais tristeza do que antes. E eles choram, então, como os que choram, como Romanos 12:15 diz, mas eles choram por aqueles que não estão chorando. Sabe? Ele chora por quem até está rindo, porque ele sabe que se aquela pessoa soubesse o estado dela, ela estaria chorando. E eles conhecem mais razões para chorar como crentes do que um incrédulo conhece razão para chorar no dia de hoje. Portanto, eu diria, venha a Cristo e aprenda a chorar. Quando Jesus estava ensanguentado, machucado, e as mulheres começaram a chorar, olhando para ele, ele disse para elas assim: vocês não deviam chorar por mim, vocês deviam chorar pelos filhos de vocês. Ah, se vocês soubessem o estado deles, dos filhos de vocês que vocês acham que está indo muito bem, se vocês soubessem a eternidade que eles têm pela frente, vocês não estariam chorando por mim. Ou então, Jesus olhando para Jerusalém e dizendo, chorando: ah, Jerusalém, se você soubesse o dia da sua visitação, se você conhecesse quem eu sou, mas agora sua cidade vai ficar deserta. Você vê, ele tem motivos para chorar quando aquelas pessoas não estão. Então você será como Jesus, como Isaías 53:13 descreve, um homem de dores, que sabe, que conhece o sofrimento. A Bíblia diz: quando ele se aproximou e viu Jerusalém, ele chorou sobre ela e disse: oxalá tu tivesses conhecido nestes dias as coisas que contribuem para a tua paz, mas agora elas estão escondidas dos olhos de vocês. Ah, você não podia dizer isso do Rio de Janeiro hoje, você não podia olhar para o Rio de Janeiro e chorar hoje. Ah, se vocês soubessem aquilo que podia trazer a vossa paz, mas isso está escondido dos vossos olhos. Lucas 19:41-42. Ninguém, exceto Jesus, estava chorando pelos fariseus naqueles dias. Jesus estava olhando para Jerusalém e chorando pelos fariseus, mas as pessoas pensavam: os fariseus são os caras, ou a roupa que eles usam, ou a posição deles na sociedade, nós queremos ser igual a eles. Mas Jesus olhava para os fariseus e chorava naquele dia. Você chorou assim, sabe? Você aprendeu a chorar. Há uma passagem das mais incríveis do Apocalipse, que toda a história, toda a salvação depende de alguém que tome a história nas mãos, alguém que seja digno. E a Bíblia diz que o anjo veio com um livro e que ninguém no céu e na terra era digno. E se aquele livro não é aberto, então a justiça de Deus não seria vindicada, a glória de Deus não seria manifesta. E a Bíblia diz que João então começou a chorar em prantos. Você vê, ele estava em prantos porque Deus não seria honrado de tudo que o pecado mentiu a respeito da sua glória. Então João chorou assim no céu, não é? E assim será você. Você vê razões para a tristeza agora que apenas os olhos de Jesus veem. Mas a tristeza não é a principal paixão de sua alma, se você é regenerado. Não é a paixão mais profunda, não é a paixão mais durável, nem a que vai durar mais, não é aquela que carrega
através da tragédia e da morte. A tristeza é o solo, mas a planta é a alegria. É o que Paulo está dizendo. A tristeza é o vento, mas a asa do voo é a alegria. A tristeza é aquela colina íngreme, mas a alegria é a marcha lenta da força que transpõe a colina, não é? A tristeza é o fogo, mas a alegria é o ouro refinado pelo fogo. Paulo não diz em 2 Coríntios, regozijando-se, mas sempre tristes. Pensem se ele tivesse dito ao contrário. Ele diz, tristes, mas sempre alegres. Ele não diz, sempre tristes, mas alegres. Regozijando, mas sempre triste. Não é isso que ele diz tristes, mas apesar dos grandes obstáculos, temos uma alegria destemida, sempre. Como pode a alegria cristã ser tão poderosa, que nenhuma perda, nenhuma tragédia, nenhum sofrimento, nenhuma ameaça, como eles viviam, o apóstolo Paulo vivia, ele diz assim, por exemplo, em Romanos, somos como a ovelha levada ao matadouro, somos entregues à morte todos os dias, ou seja, nós vivemos sob constante ameaça de morte. Não é um vírus, não. Eles estavam sempre podendo ser mortos a qualquer momento pelo Império Romano, das maneiras mais brutais que um ser humano pode enfrentar. Mas nenhuma perda, nenhuma tragédia, nenhum sofrimento, nenhuma ameaça, nenhuma besta pode destruí-la. Como pode a alegria cristã ser tão poderosa? Como pode ser tão forte a ponto de ser simultânea ao sofrimento e não sequencial, mesmo quando o sofrimento está lá, triste, mas sempre alegre? Não há um intervalo enquanto a tristeza chegou, mas simultâneo, até mesmo penetrar no sofrimento e impedir que o sofrimento nos destrua emocionalmente. O sofrimento nunca vai destruir Paulo emocionalmente, porque no sofrimento há sempre uma alegria. E o sofrimento só podia me destruir emocionalmente se não houvesse algo mais poderoso do que ele lá. Então a resposta é que a tristeza se alimenta do que, queridos? A tristeza se alimenta da escuridão do mundo, enquanto que a alegria se alimenta da glória de Deus. Agora, quem você acha que é mais bem nutrido? Nossas tristezas se alimentam da escuridão do mundo, mas nossa alegria, Paulo está dizendo, se alimenta da glória de Deus. Quem está mais bem alimentado? Quem está forte? Quem está comendo uma comida que injeta aço nas veias? Além da tristeza estar se alimentando da escuridão do mundo e a alegria da glória de Deus, a escuridão do mundo não é definitiva, nem infinita, nem onipotente, mas a glória de Deus é tão grande, infinita e poderosa como todos os atributos de Deus. A glória de Deus é o resplendor de todos os seus atributos, que é o que alimenta a alegria. E portanto a alegria alimentada pela glória é mais forte do que a tristeza alimentada pela escuridão do mundo. A escuridão do mundo romano é que produzia a tristeza em Paulo, batendo, desprezando. É a tristeza do mundo pelo pecado que produzia o seu corpo frágil, mas o que produzia a alegria era a glória de Deus. A tristeza vinha do mundo, a alegria vinha de Deus. A tristeza vinha da escuridão do mundo, a alegria vinha da luz da glória de Deus na face de Cristo. Então eu quero mostrar isso a você nas Escrituras e por que a alegria se correlaciona tão intimamente com a glória de Deus. Ela é a comida da alegria. Mas primeiro me deixe esclarecer os termos. Quando a gente fala em ter uma paixão,
como nós estamos usando a palavra, uma paixão pela glória de Deus que alimenta a nossa alegria. A gente pode usar a palavra para designar o próprio sentimento emocional, não é? Ou a gente pode usar a palavra para o objeto pelo qual você tem o sentimento. A gente usa dessas duas formas. Você pode dizer assim: ele ama com paixão. Então você está descrevendo o sentimento. Ou você pode dizer: ela é a paixão dele. Agora você está falando do objeto da paixão e não do próprio sentimento. Portanto, a paixão pode ser o próprio sentimento, como nós usamos a palavra, né? Ou a paixão pode ser a pessoa pela qual você sente a paixão. Ela é a paixão da minha vida. Agora você está falando sobre o objeto da paixão, mas a gente usa a mesma expressão. Ou eu sou cheio de paixão. Então, até agora, na nossa breve meditação, nós temos usado a palavra paixão como o sentimento chamado alegria, não é? E não as sensações físicas que podem acompanhar a alegria ou não, mas o sentimento da alma, do coração, que pode ou não produzir efeitos físicos, não é? Toda alegria natural é assim. Nem toda alegria está acompanhada de arrepios não, você às vezes está muito alegre sem que o seu físico seja afetado. Nós estamos falando então não das sensações físicas que podem estar lá ou não, mas o sentimento da alma, do coração. Portanto, a alegria é uma paixão cristã essencial, ou sentimento, ou afeição espiritual, como o Jonathan Edwards chamaria, da alma. Mas aqui está a necessidade de esclarecimento para nós. Quando eu digo que a alegria é a minha paixão, eu não quero dizer no sentido de que a alegria é o objeto da nossa paixão, de Paulo, de Pedro, ou que a alegria é o foco da nossa paixão. Como se nós... se eu alegremente abraçasse a alegria, porque eu gosto de satisfação, eu gosto da sensação da alegria. Não. O que eu abraço com alegria é Deus. Eu não abraço a alegria. Eu não gosto da tristeza, eu gosto da alegria. Não. Eu abraço Deus com alegria. O Deus da glória. A glória de Deus, ou Cristo, que é o resplendor da sua glória. Então, a alegria não é aquilo abraçado. Eu não estou abraçando a alegria. O homem psicológico, ele quer ser feliz, ele quer abraçar a felicidade, ele quer abraçar a sensação de se sentir bem. A alegria não é aquilo que é abraçado. A alegria é o abraço, é aquilo que eu tenho quando abraço Deus. Quando eu recebo Ele, abraço, quando eu abraço Deus em Cristo como minha satisfação, essa experiência de abraçá-lo como meu tesouro, como minha satisfação, essa é a experiência de alegria. Então, quando eu digo em um momento, a partir do texto a gente vai ver isso, quando a gente diz, deixe a glória de Deus ser a sua única paixão, a gente quer dizer que a glória de Deus deve ser o seu tesouro supremo. Deve ser aquilo que permeia todas as coisas na nossa vida, que unifica em todos nós os tesouros e prazer em todos os outros prazeres. Então, alegria é a melhor palavra para descrever a recepção da alma regenerada, a recepção interior e o deleite na glória de Deus, provada de todas essas maneiras em Cristo.
Portanto, quando Paulo diz em 2 Coríntios 6,10 que a marca do cristão é triste, mas sempre alegre, o argumento é que Paulo quer mostrar é que essa alegria é indestrutível. Ele levanta obstáculos para ela, só para dizer, não podem ser um obstáculo. Porque você vê, toda tristeza é alimentada pela escuridão do mundo, e toda alegria é alimentada pela glória de Deus. Em todas as tristezas, há um elemento supremo, onipresente, que é unificador, que é a glória de Deus, que alimenta a minha alegria. Especialmente a glória da graça de Deus na pessoa e obra de Jesus Cristo, ou como Paulo gosta de chamar, na face de Cristo. Portanto, nós vamos ver isso na primeira carta do apóstolo Pedro, e em seguida extrair algumas implicações surpreendentes para a nossa vida nos minutos que nos faltam. Saber que a alegria na glória de Deus é o que glorifica a Deus. Ninguém glorifica a Deus sem alegria em Deus. Portanto, pelo amor de Deus, você deve buscar a alegria em Deus com toda a sua força. Você não busca a alegria, não é? Você busca a alegria em Deus. A alegria, como eu disse, não é aquilo que nós abraçamos. A alegria é aquilo que eu tenho quando abraço Deus. Mas primeiro vamos ver como Pedro conecta a alegria com a glória de Deus. Como a tristeza é alimentada pela escuridão do mundo e a alegria é alimentada pela glória de Deus. Coisas diferentes e imensamente desproporcionais, já que a alegria do mundo é muito pequena perto da glória infinita de Deus. E o que alimenta a tristeza é a escuridão do mundo, mas o que alimenta a alegria é a glória infinita de Deus. Então existem duas passagens principais. Vamos primeiro ao capítulo 1 1 Pedro, começa no versículo 3, celebrando o novo nascimento. Nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas. Então ele celebra o novo nascimento dos cristãos e a esperança viva de uma herança imperecível, imortal. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo para uma viva esperança. Não tem essa coisa de nascer de novo sem viva esperança, porque Ele nos fez nascer para isso. Nos fez nascer de novo para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que é imperecível, imaculada e imortal, guardada no céu para você. Então, o maior tesouro dessa herança nós veremos apenas alguns minutos na frente, mas o que vem a seguir é a conexão da alegria de Pedro com aquela herança, e Deus está nos guardando para ela. O verso 6 diz assim: nisto vos alegrais, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados por vários sofrimentos. Portanto, os cristãos se regozijam em sua esperança viva na herança imortal que está chegando a eles. É nisso que eles se regozijam. Essa alegria é simultânea com aquelas várias aflições, como nós vimos. E o verso 6b diz: nisto vós grandemente vos alegrais, embora agora, por um pouco, significando um curto espaço de tempo, como um vapor, como o orvalho que nós chamamos de vida. Paulo, esse curto espaço de tempo, que o apóstolo diz assim: nisto vós grandemente vos alegrais, embora agora por um pouco. Pedro usa aqui por um pouco. Paulo chama da nossa leve e momentânea, por um pouco, momentâneo. Se necessário, você tem se entristecido por várias aflições. Em seguida, Pedro responde: por que
a alegria deles perdura mesmo durante a aflição, não depois, que causa tristeza. Não é apenas que eles têm uma esperança que para a herança que está além, mas que as próprias provações preparam os cristãos para o maior desfrute daquela herança, refinando a nossa fé, fazendo ela ficar pura, fazendo toda a glória do que Deus tem para nós mais visível e palpável para nós agora. Isto é, a nossa capacidade de abraçar e ficar satisfeito com aquilo que nós abraçamos. Nisso você se regozija, embora agora, por algum tempo, se necessário, você tenha sofrido por várias provações, de modo que este é o propósito das provações que Deus considera necessárias. Porque ele fala, se necessário, a autenticidade testada de sua fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora seja testado pelo fogo, possa resultar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro diz que nos regozijamos por meio das provas de fogo. Ele está chamando de prova de fogo porque elas doem, não é? Porque Deus tem um propósito refinador que resulta, versículo 7, em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Não é? Nós podíamos gastar um tempo aqui debatendo se Jesus é Jesus quem recebe o louvor, a glória e a honra aqui, ou se são os cristãos. Mas o que quer dizer é que Jesus aparecerá em glória quando vier, mas a ênfase de Pedro recai sobre a glória do cristão, porque ele enfatiza a beleza e a preciosidade do ouro que passou pela fornalha, falando dos cristãos como parte desse refinamento glorificador. Mas a glória e a honra que vem a nós é a glória de Jesus. Então nós estamos compartilhando a glória de Jesus, estamos sendo glorificados com Ele, como Paulo diz em Romanos 8,17. E essa é a grande herança, no versículo 4, na qual nós nos regozijamos. A glória de Cristo nos transformando para compartilhar da glória infinita que Ele tem para sempre. Então vem a declaração surpreendente no verso 8, sobre a nossa alegria, que confirma que existe essa conexão com a glória, que prova, que testa, não é? Embora você não o tenha visto, você o ama. Embora você não o veja agora, você crê nele e se regozija com uma alegria indizível e cheia de glória. Literalmente, a frase é uma alegria inexprimível e glorificada. A sua alegria é glorificada, é o que está no original, mas cheia de glória eu acho útil, eu gosto, não é, da tradução. Então nossa alegria envolve glória, a beleza de Cristo é o que alimenta ela, já aqui e agora, na esperança de que nós teremos mais dessa glória da beleza dele, mais profundamente no futuro. Nós temos agora a beleza dele que nós abraçamos, de tal maneira que gera uma alegria, e faz transbordar essa alegria quando nós sabemos, é tão real para nós, agora, mas é só parte do muito que está à nossa frente. Nessa alegria então envolve a glória, a beleza de Cristo, já aqui e agora, e na esperança. Nós abraçamos e amamos, e estimamos, e desfrutamos da glória de Cristo, tanto que a nossa alegria é transformada pela glória dele. A nossa alegria é cheia de glória. A glória dele está enchendo a nossa alegria de tal maneira que a nossa alegria está cada vez mais gloriosa.
mais cheia de glória. Por isso eu disse que, apesar da tradução não ser exatamente, ela é útil, não é? Nossa alegria se torna, em certa medida, glorificada. Nós estamos no mundo, mas a nossa alegria já foi glorificada. Nós mesmos, nossos corpos terão que ser glorificados, mas nossa alegria já foi glorificada, está sendo glorificada. E é por isso que nós podemos estar tristes, mas sempre nos alegrando. A tristeza está se alimentando, como a gente viu, de uma escuridão que está esvanecendo, está se tornando cada vez menos potente, que está indo para o fim. E a alegria está se alimentando da glória indestrutível que está crescendo. Estão fazendo movimentos contrários. E nessa alimentação, a nossa alegria está sendo glorificada. Está se transformando na própria alegria de Cristo. Nosso corpo, quando for glorificado, nós vamos ter o corpo como o corpo de Cristo. Esse é o corpo glorificado. A nossa alegria, que está sendo glorificada agora, já está se tornando como a alegria dele. Antes da nossa glorificação, a nossa alegria está sendo glorificada. Ela é cheia de glória. Então nós podemos dizer isso com a autoridade do próprio Jesus, porque ele nos diz assim em João 15:11: essas coisas vos tenho falado, para que a minha alegria, a alegria infinita, divina, esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Eu estou glorificando a alegria de vocês, ela está se tornando a minha alegria. Como um dia eu vou glorificar o corpo de vocês, e o corpo de vocês vai ser como o meu corpo glorificado, então, eu já estou fazendo agora, eu estou glorificando a alegria de vocês. Portanto, a paixão suprema, onipresente, unificadora da alma cristã, que une pessoas como Paulo, o erudito Paulo e o pescador Pedro, é essa alegria glorificada. É Jesus criando uma alegria invencível. Durante todo luto, durante qualquer prova de fogo, durante todo o sofrimento. É por isso que Paulo está dizendo: desconhecido, mas somos muito conhecidos, tristes, mas sempre alegres. A glória de Cristo é o tesouro intocável e infalível de todos os tesouros e o prazer de todos os prazeres. Embora agora você não o veja, você crê nele e se alegra com uma alegria inexprimível e glorificada. Ou na nossa versão, inexprimível, algumas versões indizível e cheia de glória. Há mais um texto em 1 Pedro para confirmar isso. Em 1 Pedro 4, 12 a 14, observe as conexões entre alegria e glória. Pedro continua com as provas de fogo que ele mencionou, já que essa carta aqui é a carta da fornalha. Não é? As pessoas estão sob uma severa provação, sob severo sofrimento, eles estão perdendo tudo, e sobre o sofrimento atroz. E Pedro diz assim: amado, não se surpreenda com a prova de fogo quando vier sobre você para testá-lo, como se algo estranho estivesse acontecendo com você, mas alegrai-vos na medida em que partilhais os sofrimentos de Cristo, para que também possais alegrar-se e se regozijar quando a sua glória for revelada. Se você é insultado por causa do nome de Cristo, você é bem-aventurado, porque o Espírito da glória de Deus está sobre você. Então aqui nós temos novamente a presença da glória de Deus experimentada por eles, e a esperança da glória de Deus quando Cristo for revelado na segunda vinda. Você só tem uma esperança verdadeira da glória na segunda vinda se você experimenta a glória agora, porque você não pode ter uma esperança viva em algo que para você não existe, não é real. E o efeito de ambas, tanto a glória de Deus que está se manifestando agora, como o efeito da glória de Deus que vai se manifestar no futuro perfeitamente, o efeito de ambos é a alegria. As duas coisas alimentam a alegria. A alegria por ser tão forte que permanece no meio do fogo da aflição, por causa daquilo que alimenta ela. O que alimenta o fogo da aflição é a escuridão do mundo, mas o que alimenta a alegria é a glória.
Então o verso 14b diz: no sofrimento de insultos, por exemplo, você é abençoado, porque o Espírito da glória de Deus está sobre você. Deus se aproxima em nosso sofrimento e nos mostra coisas dele e da sua glória, como em nenhum outro momento. Ele alimenta a nossa alegria. Ele vem com o Espírito da glória, é o que Pedro fala aqui, que é o Espírito de Deus. E o versículo 13 diz: nossa alegria presente na glória de Deus nos habilita a nos alegrarmos ainda mais plenamente na glória de Cristo, quando Ele vier na glória. O fato de nós desfrutarmos da beleza dessa glória, é óbvio que nos prepara para desfrutar da glória infinita que há de ser revelada. Mas regozije-se, ele está falando agora, no presente, se alegrem, rejubilem, na medida em que você compartilha os sofrimentos de Cristo, para que o objetivo, regozije-se agora, para que, é o objetivo, é o resultado, você também possa se regozijar e ser feliz com a glória, quando ela for revelada. Se regozije agora na glória, para que você então se regozije na glória quando ela for revelada. Só quem está se regozijando na glória agora, vai se regozijar infinitamente na glória quando ela for revelada. Portanto, eu concluo que a glória de Deus em Cristo, ou a glória de Cristo, que é a imagem de Deus, como Paulo diz, criando alegria invencível, é a paixão suprema, onipresente e unificadora de toda a alma regenerada, cristã. E que o sofrimento não pode destruí-la, confirma ela. O sofrimento é só o pano escuro onde você bota os diamantes no veludo negro, que aquilo brilha mais. Então, o sofrimento é só o pano escuro onde mostra a alegria invencível brilhando. Eu disse que isso teve duas implicações, tem duas implicações surpreendentes em tua vida. Eu vou mencionar e voltar a isso um outro dia. A primeira é que o objetivo de Deus de ser glorificado, ou o seu objetivo de glorificar a Cristo, e de tudo que Ele faz é para isso, glorificar seu Filho, que por sua vez faz tudo para a glória do Pai, como João 17:1 diz, não é distinto do objetivo de nos dar uma alegria indizível e cheia de glória, já que essa alegria só é alimentada pela glória dele. Quanto mais ele glorifica ele mesmo, mais nós somos alegres nele. Você vê, não há o fato de Deus fazer tudo para a sua glória, não é um obstáculo para a minha alegria, é a comida da minha alegria, porque minha alegria é alimentada pela glória dele. Então, visto que a nossa alegria é a alegria na glória de Deus, nossa própria alegria glorifica a Deus, e só nossa alegria pode glorificá-lo. Por isso que qualquer coisa, Paulo diz, olha, Deus ama quem dá com alegria. Sem alegria na glória de Deus, nada glorifica a Deus. Portanto, a busca de Deus por sua glória, a sua busca por sua alegria na glória de Deus, é a mesma coisa. E essa é uma implicação, a primeira implicação incrível para as nossas vidas. Não existe busca da glória de Deus sem isso ser a busca da minha alegria. Eu não abraço a alegria é o que eu tenho quando abraço Ele, sua glória. Em segundo lugar, isso significa que você não deve, você não ousa parar de cada vez mais buscar toda a sua alegria em Cristo. Você não levanta elementos, porque Paulo já varreu para fora todos os elementos, e Pedro também. Você pode falar sobre dor, sofrimento, perda. Paulo vai dizer, não, isso aí alimenta o sofrimento, mas a glória dele alimenta a nossa alegria. Então você não ousa parar de buscar essa alegria com todas as suas forças pelo resto da sua vida, todo o tempo, porque você
Se você foi indiferente à sua alegria em Deus, você está sendo indiferente à glória de Deus, que é o alimento da alegria. Isso é fatal. É por isso que Pedro diz: alegrai-vos, para que vocês possam se alegrar. Mas a boa notícia, não é que Deus, cada vez que o seu coração é levado a sentir mais anseio e desfruta a glória de Cristo, mais alegria você tem. As coisas estão juntas. Portanto, triste, mas sempre alegre na glória de Deus. Não é apenas profundamente satisfatório para você. Em todo o seu sofrimento, isso é a única coisa que glorifica a Deus no mundo. É a única paixão suprema, a única paixão onipresente, unificadora das almas regeneradas em um mundo que não foi salvo. E é por isso que ainda existe dor e sofrimento, porque essas almas salvas vivem no mundo não salvo. Mas esse mundo caído, a escuridão é a única coisa que pode alimentar a tristeza. Mas isso é infinitamente menor do que a única coisa que alimenta a alegria, a glória de Deus. Isso tudo enraizado em um evangelho não domesticado de Jesus Cristo. O evangelho domesticado, a nossa cultura, psicologizado, não pode dar nada a ninguém, a não ser as mesmas misérias que o mundo já tem em si mesmo. Mas esse evangelho da glória traz a alegria, porque a glória é o alimento dessa alegria incontrolável, infinita, que se expande e que por estar em nós agora, então estará em nós. Nós nos alegraremos na glória quando ela for revelada no dia de Cristo, porque estamos nos alegrando, embora não vemos a Ele, cremos, e embora não vendo agora, nos alegramos nele com uma alegria indizível e glorificada. Ou seja, essa alegria já é a alegria de Cristo, é uma alegria glorificada, apesar de eu viver num mundo e em corpo que não é glorificado ainda. A nossa alegria porque é a alegria de Cristo. Como um dia os nossos corpos serão como o corpo de Cristo, seremos glorificados. Nós agora temos uma alegria glorificada. O que Paulo está dizendo é isso: tristes, sendo alimentada essa tristeza pela escuridão do mundo. Como eu disse, de alguma maneira o homem regenerado, ele tem mais razões para ter tristeza, mas há uma coisa que não pode ser reprimida, infinitamente mais forte, que é aquilo que alimenta o oposto. Paulo bota os pares, pobres, mas possuindo tudo, não tendo nada, mas enriquecendo muitos, para mostrar a força da segunda parte dos pares, apesar do obstáculo. Toda a ênfase dele está em quão poderosas são essas coisas, que apesar daqueles grandes obstáculos, não podem tocar, impedir que elas cresçam e manifestem a glória de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim.